gente. Meu nome é Ana Carla, vamos dar continuidade à aula de probabilidade. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre probabilidade da interseção de dois eventos e relacionar eventos independentes. Seja um espaço amostral finito e não vazio, e A e B são eventos desse espaço amostral. Nós vimos em aulas anteriores algumas formulazinhas e a gente vai relembrar para poder trabalhar a probabilidade da interseção. Vamos ver essa daqui, ó. Essa daqui a gente viu na aula passada, né? A aula passada dizia o quê? Que a probabilidade de A, sabendo que B já ocorreu, é igual à probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de B. Lembrando aqui que a probabilidade de B tem que ser diferente de zero. Como eu quero a probabilidade da interseção, observem que isso aqui, ó, é uma equação, porque tem uma igualdade aqui. Então, eu posso trabalhar dessa maneira, ó, probabilidade da interseção, ó, probabilidade de A interseção AB é igual, observe isso aqui, que multiplica isso, ó, que está dividindo aqui, né? Vai passar aí multiplicando do outro lado, vocês já sabem por que é, né? Multiplica dos dois lados pela probabilidade de B. Então, o que você tem aqui, a interseção, na verdade, é a probabilidade de A, sabendo que B já ocorreu, vezes a probabilidade de B. Outra maneira de fazer a probabilidade da interseção é por essa fórmula aqui, que a gente já viu em aulas anteriores, que é a probabilidade da união. Observe que a gente tem a interseção na fórmula, ó. Quando os eventos lá, lembra que tinha interseção, que a interseção era diferente, né? Aqui a gente tinha que a interseção era diferente do vazio. Então, quando a interseção for diferente do vazio, então você tem essa fórmula para a probabilidade da união. Então, você pode ver a probabilidade da interseção sendo assim, ó, como o equacionamento é válido, então você pega esse e passa para o primeiro membro, e assim como pega esse e passa para o segundo membro. Então, você tem aqui que a probabilidade de A interseção a B, na verdade, é probabilidade de A mais probabilidade de B, mais, aí esse aqui fica menos, né, ó, probabilidade de A unida a B. Certo? Então, probabilidade de A unida a B. Então, isso aqui também gera a probabilidade da interseção. Outra maneira de fazer, que é a mais simples, é a mais tradicional, é quando você tem o número de elementos na interseção e o número de elementos do espaço amostral. Aí a gente vai para a regra geral de probabilidade, que é a lei de Laplace, né? Que é conhecida. Também a gente viu em aulas anteriores. O que é a lei de Laplace, né? É a probabilidade da interseção, na verdade, é o número de elementos da interseção pelo espaço amostral. Então, essa daqui é a mais simples. Professora, e quando acontecer eventos independentes? Gente, os eventos independentes acontecem se, somente se, essa probabilidade aqui se iguala à probabilidade de A. Então, quando isso aqui, probabilidade A inter B, probabilidade de A, sabendo que B já aconteceu, é igual à probabilidade de A, nós temos aqui que a probabilidade de A interseção a B, na verdade, é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Quando os eventos são independentes, na verdade, a gente tem um exemplo, né? Um exemplo dessa probabilidade aqui de interseção, sabendo que alguém já aconteceu. Tá? Para ficar mais claro isso que eu estou falando, eu vou mostrar dois exemplos. Vamos lá para o primeiro. O exemplo 1. Em um cesto de roupas há 10 camisetas, das quais 3 estão furadas. Então, você aqui, anotando, né? Ó, 10 camisetas. Dessas 10 camisetas, 3 estão furadas. Se 3 estão furadas, qual é o complementar? Então, é porque 7 não são furadas, tá? Não são furadas. 2 camisetas são retiradas ao acaso, sucessivamente e sem reposição do cesto. Olha a palavra aqui, olha como é importante na nossa leitura do texto a compreensão da questão.
Então, aqui ele diz aqui, ó, sem reposição. Essa palavra aqui é importantíssima na questão. Aí, pergunta-se, qual é a probabilidade de que as duas camisetas retiradas não estejam furadas? Então, eu quero que as duas não estejam furadas. Então, vamos lá. Então, se eu quero que as duas não estejam furadas, então vamos acontecer. Vamos para a primeira ocorrência. Quando eu for a primeira vez que eu retiro e a segunda vez que eu retiro. Na primeira vez que eu retiro a camiseta, o que acontece? Pode estar furada ou não furada. Qual é a probabilidade de estar furada? Ora, a furada é 3 em 10. Qual a probabilidade de não estar furada? A primeira camiseta. A probabilidade de não estar furada é 7 em 10. É o número de elementos do evento sobre o espaço amostral. Isso para a primeira camiseta. Agora, quando eu vou para a segunda camiseta, muda um pouquinho. Por que que muda? Ora, porque eu já tirei uma e não vou repor. Então, imagine que eu tenha tirado a furada. Se eu tirei a furada, então aqui, ó, o meu espaço amostral da furada diminui. Passa a ser só 2. Então, qual é a probabilidade de ser furada aqui, ó? Ser furada novamente nós temos aqui 3 em 10, diminuiu para 2 em 9. Ó, por que diminuiu para 2 em 9? Gente, porque aqui também foi tirada uma camiseta. Então, passou a ser 2 aqui e passou a ser 9 aqui. Então, ser furada e ser furada novamente, aqui nós temos 2 em 9. E de não ser furada? Qual a probabilidade de não ser furada? Ora, a probabilidade de não ser furada, observem, se eu tirei uma furada, que nós já vimos aqui que a primeira foi furada, de não ser furada é 7 em 9. E aqui embaixo, ó, gente, aqui nós temos uma sequência. Ó. Eu tirei a primeira furada e a segunda poderia ser não furada como furada. Aí você vai observar. Observe que a quantidade de camisetas diminuiu e a quantidade de furadas também diminuiu. Mas se não fosse assim, se fosse olhar a camisa não furada, se eu tirei a primeira não furada. Se eu tirei a não furada, aqui diminuiu para 9 e aqui diminui, continua sendo 9 aqui, porque diminuiu uma, e aqui diminui para 6. Então, qual é a probabilidade de tirar uma furada? 3 em 9. Então, furada da segunda, eu tenho 3 em 9. E a probabilidade de tirar não furada nesse caso? A probabilidade de tirar não furada aqui, ó, é 6 em 9. Professora, para que isso tudo? Para entender, compreender a questão. Ok? Ó, você sabe que o espaço amostral diminui. Você sabe que aqui também, como não tem reposição, também diminui de acordo com o que você quer. Agora eu vou olhar o que eu quero. Qual a probabilidade que as duas camisetas retiradas não sejam furadas? Então, qual é a probabilidade da primeira não ser furada? A probabilidade da primeira não ser furada é 7 em 10. Eu quero que a segunda não seja furada. Se eu quero que a segunda não seja furada, desculpa, observem, eu já tirei uma e não é furada. A próxima para não ser furada, eu tenho 6 em 9, que é exatamente isso aqui, ó. Essa partezinha aqui. Aí, o que eu vou fazer? Ora, probabilidade da interseção de eventos. 7 em 10 vezes 6 em 9 é igual 7 vezes 6, 42, sobre 90. E aí você simplifica. Aqui dá para dividir por quanto? Por 6 e por 6. Então, a probabilidade da interseção
é igual 7, 90 por 6 dá 15. 7 em 15. Então, está respondida a questão. Observem que eu não precisei utilizar essa primeira parte. Mas isso aqui tudo foi para o entendimento, para você saber que dá para resolver só observando. Vamos para o próximo exemplo. O exemplo diz assim, ó. Uma urna possui 5 bolas azuis e 3 bolas verdes. Ao retirar 2 bolas com reposição, olha a palavra aí. Essa palavrinha aqui é importante, então deixa eu sublinhar. Com reposição, qual a probabilidade de ambas serem azuis? Ora, eu vou repor. Se eu vou repor, observem. Se eu vou repor, qual a probabilidade da primeira ser azul? Ora, nós temos 5 bolas azuis no total de 8. O espaço a mostrar aqui é 5 mais 3, que são 8. Qual a probabilidade da segunda ser azul? Ora, eu repus a bola. Então, a probabilidade da segunda ser azul também é 5 em 8. Por que que isso acontece? Ó, 25 sobre 64. Por que que isso acontece? Porque aqui os eventos são independentes. Nesse caso aqui, nós temos um caso de independência. Eu repus a bola. Independente de ter saído a primeira bola, eu vou tirar a segunda e vai sair uma dessas aqui, dessas 8. No caso, eu quero a primeira sendo azul e a segunda sendo azul. E uma sendo azul e a outra verde. O que que acontece? Qual a probabilidade da primeira ser azul? 5 em 8. Qual a probabilidade da segunda ser verde? Ora, independente da primeira, como eu repus a bola, independente da primeira, o que que você tem? Você tem aí 3 em 8. Observe que o espaço amostral não diminuiu, tá? Os valores dos eventos, tanto de bolas azuis como bolas verdes, também não diminuiu. Então, isso aqui é igual a 15 sobre 64. É diferente do anterior. Vamos voltar aqui para o anterior, o exemplo anterior. Aqui o evento é independente, ó. No evento anterior, professora, você usou qual fórmula aqui, né? Nesse exemplo anterior, quando eu falo que a segunda já é sem reposição, observe que ele está dependendo da anterior. Depende se foi furada ou não furada. Então, esses aqui são eventos que dependem um do outro. A segunda bola retirada depende da primeira. Tá? Então, eu estou trabalhando com uma dependência nesse caso. Tá? Então, isso que fique bem claro. Essas fórmulas que a gente viu hoje, ó. Isso é o que foi estudado na aula de hoje. Nós fizemos uma sabendo que aconteceu alguma coisa, sabendo que uma bola já foi retirada, e fizemos aqui com a independência de eventos. Ok? Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem em paz.